Continuando então, estamos agora na parte 3 de movimento circular uniforme, tá? Então, não assista essa aula se não tiver assistido a parte 1 e a parte 2, tá? Perdão. Fique atento, tá? Porque vai aparecer aqui para vocês, se vocês quiserem clicar, para assistir a parte 1 e a parte 2, tá? E vocês assistam primeiro nessa ordem, parte 1, 2, para depois vir para essa aqui. No finalzinho da parte 2, eu deixei até aqui propositalmente no quadro, para você poder observar, a gente poder explorar um pouquinho mais o conceito de período e frequência. Período, tempo necessário para completar uma volta ou um evento que se repete. Tá? Nós falamos de diversos períodos, inclusive os 6 períodos mais importantes, capturando rapidamente, é o período da Terra em torno do seu eixo, da Lua em torno da Terra, tá? Da Terra em torno do Sol, o período do ponteiro dos segundos, o período do ponteiro dos minutos e o período do ponteiro das horas. Tá? Então essa tabelinha fica bem clara, vou pedir que coloquem aqui de novo para vocês essa tabelinha para reforçar, porque isso cai bastante no concurso. E eu preciso desses dados. Todo mundo sabe que o ponteiro das horas leva 12 horas para dar uma volta completa no relógio. A gente tem que saber esse período, ok? Agora, a frequência. Para a gente entender melhor o conceito de frequência, imagine um ventilador, né, que ele dê 5 voltas a cada segundo. Então, a frequência seria exatamente isso. A quantidade de vezes que esse evento se repete na unidade de tempo. Tá? Então, frequência, 5 voltas por segundo. Só que é o seguinte, volta não é unidade de nada. Tá? Então, por segundo, sim. Segundo é unidade de tempo. Então, 5 voltas por segundo, tá? Volta poderia ficar aí omitido. Então, como é que ficaria a unidade de frequência? A unidade de frequência, né, ficaria assim, ó. É o inverso do período. Então, ficaria assim, ó. Volta não é unidade de nada. Então, eu boto 1. Tempo, segundo. Tá? Então, transforma isso aqui, subo o tempo, fica segundo elevado a menos 1. Segundo elevado a menos 1 tem nome, é o Hertz. Tá? Então, 5 voltas por segundo seriam 5 Hertz. 10 voltas por segundo, 10 Hertz. Tá? Então, posso ainda, no caso de voltas, chamar de rotação por segundo. Rotação por segundo também pode ser análogo ao Hertz, porque é por segundo. Tá ok? Então, agora, eu tenho também rotação por minuto. Então, tá aqui, ó. O Hertz, símbolo H maiúsculo, Z minúsculo, né? E o rotação por minuto. Então, como é que eu faço para passar, professor, de RPM para Hertz? Ó, rotação por minuto. Se eu tiver 60 RPMs, ou seja, 60 rotações por minuto, são 60 rotações a cada 1 segundo. Tá? Então, olha só, porque são 60 rotações a cada 60 segundos. 60 dividido por 60 vai dar o quê? Uma rotação a cada segundo. Tá? Então, olha, 60 RPMs são 60 rotações em 60 segundos. Isso vai me dar uma rotação por segundo. Então, se eu tenho 60, isso aqui vai me dar uma rotação por segundo, 1 Hertz. Então, para passar daqui para cá, eu dividi por 60. Para passar daqui para cá, eu vou multiplicar por 60. Então, na hora de converter RPM para Hertz, observe isso, tá? Então, se eu estou em RPM, para passar para Hertz, eu tenho que dividir por 60. Você vê 60 dividido por 60, dá 1. Para passar de Hertz para RPM, eu tenho que multiplicar por 60. 1 vezes 60 vai dar 60. Então, só para deixar isso bem amarradinho, desculpe,
o que vem a ser RPM e Hertz, que são unidades de frequência. Tá? E a formulinha que a gente já deixou na última aula, que a frequência é o inverso do período ou vice-versa. Agora veja como é que é fácil. Transmissão de movimento. O próprio nome já diz. É uma polia transmitindo movimento para outra polia. Ah, professor, de que forma? Olha, elas podem estar tangentes, uma presa à outra, engrenagem, né? Se essa aqui gira, a outra gira também. Tá? Então, olha a diferença aqui. Ó. Se essa aqui gira para cá, sentido horário, essa aqui vai girar nesse outro sentido, que é o anti-horário. Já nesse caso aqui, as polias estariam presas por uma correia. Tá? Então, se essa aqui vai girar no sentido horário, essa aqui acompanha o mesmo sentido. Que quem vai dar o sentido aqui é a própria correia, não ocorrendo deslizamento entre a correia e as polias. Tá? Então, se essa aqui gira nesse sentido, a outra vai girar no mesmo sentido. E essa aqui, se gira no sentido horário, a outra no sentido anti-horário. Agora, repare o seguinte, como eu já falei para vocês, o modelo matemático para resolver problemas desse caso ou desse caso é o mesmo. Porque tanto no primeiro caso quanto no segundo, eu tenho aqui, ó, polia A, polia B. Então, é claro que eu vou ter aqui, ó, R, A e aqui R, B. A mesma coisa aqui, né? Eu vou ter R, A e aqui RB. Então, tanto nesse caso quanto nesse caso, olha aqui, ó, o modelo matemático vai ser o seguinte. Se eu enxergar que o modelo é esse, ou se eu enxergar que o modelo é esse, eu vou escrever o seguinte. A velocidade linear da polia A é igual à velocidade linear da polia B. E isso é a chave de solução para o meu problema. Isso aqui é a chave de solução para o meu problema. Tá? Então, olha o que acontece. Lembra que eu falei na aula 2 e na aula 1 também no finalzinho, que V é ômega, R, VA é ômega A, RA. VB é ômega B, RB. Então, eu estou aplicando apenas conceitos que eu vi no finalzinho da primeira aula e durante a segunda aula. Tá? Professor, eu tenho que gravar essa fórmula? Não, tu tem que gravar os conceitos que eu já avisei a você. Ó, ômega é 2πf. Então vai aparecer 2πf aqui, 2πf aqui também. 2π corta com 2π, então vai ficar FA, RA, que é igual a FB, RB. A frequência é o inverso do período, tá aqui, ó. Então vai ficar aqui, ó, RA, 1 sobre T, ó, TA, é igual a RB sobre TB. Já nesse caso aqui de polias concêntricas, olha o que eu tenho. Ômega A igual a ômega B. Essa é a chave de solução. Tá? Então as velocidades angulares é que serão iguais. 2πf, 2πf, 2π corta. Então a frequência de A igual à frequência de B. Frequência inversa do período, TA igual a TB. E ômega é V sobre R. Então, VA sobre RA é igual a VB sobre RB. Então, sempre prestando atenção aos conceitos. A partir de agora, nós só vamos praticar para poder exercitar todos esses conceitos de movimento circular e transmissão de movimento. Até a próxima aula.